Ok, meu nome é Nathan Schug e hoje eu vou estar entrevistando o Beto Saurini, Beto, coreógrafo de Jaraguá do Sul, sobre a pesquisa sobre o Festival Jaraguá em Dança com a orientação de Ivana Vitória Dankfurman. Boa tarde, Beto. Boa tarde. Beto, eu só vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Meu nome é Egberto Saurini, eu sou de São Paulo, né? Mas sou mais conhecido como Beto Saurini, né? Sempre, até dentro da minha casa. Minha formação começou em São Paulo, numa cidade do interior chamada São José do Rio Preto, pelo Ballet Estágio. Depois o Ballet Estágio fechou, eu continuei um dos professores, que é o Juan José Soares. Ele abriu uma escola, que era a OP 6, aí fiquei na academia deles, lá fui me desenvolvendo, aí me mudei para a capital, que eu já tinha um conhecimento da Ilara Lopes, mas na época eu fui, estava fechado porque estava de férias, eu entrei ali na Bienarca, fui convidado para dançar no grupo, e que ela estava montando um grupo, tinha um patrocínio, tudo, e na hora H, esse patrocínio acabou não vindo, e a companhia acabou não acontecendo, aí eu voltei para a Ilara, aí ela me recebeu muito bem, e aí eu acabei tendo minha formação. Foi quando eu entrei, comecei a fazer os exames da Royal Academy, né, e fui até o Advanced, então tive essa minha formação. Meus professores todos tiveram, todos os professores tiveram formação com professores russos, então eu tenho essa formação, né, misturada de um pouco russa e da escola da Royal Academy. Ok, Beto. Na história do Jaraguá em Dança, você representou que instituições? Eu vim para cá em 2001, né? Aí eu fiquei trabalhando em Joinville, na Casa da Cultura, quando eu cheguei, né? Quando eu me mudei para cá. Aí no final de 2000, em setembro, eu entrei na SCAR. E estou até hoje na SCAR, né? E aí a minha primeira participação em Jaraguá em dança foi em 2002, que na época nós tínhamos 40 alunos de dança aqui na SCAR. Foi com a coreografia Estúdio número 4. Eram 6 pessoas, né, no grupo de balé clássico. Estávamos iniciando todo o trabalho, né, tinha mais ou menos um ano esse grupo que estava comigo. E daí para frente eu nunca mais. Todos os anos eu participei, desde lá, então tem 19 anos. Então participei Você já. começou então no Arthur Miller, o festival. Sim, no Arthur Miller, peguei muito Arthur Miller. Na época, ele era competitivo ou não era? Não, nunca foi competitivo. Na época que tu trabalhou, que tu participou, as edições não eram competitivas. Não. Não? Ok. E qual é a sua função hoje aqui na SCAR? Eu sou professor, né? Mas a minha função maior na SCAR é como coordenador artístico, né? Tanto do particular como do projeto Mais Dança. E qual foi a sua melhor experiência nos palcos do Jaraguá em Dança? Nossa, isso é a pergunta mais difícil. Ou as melhores? Porque teve vários. Eu acho que essa primeira participação foi muito especial, porque de uma escola que estava iniciando, né? Porque eu, quando entrei na SCAR para trabalhar, a parte do fundo hoje, que são as nossas salas de aula, de excelente qualidade, na época não estava nada pronto, né? Foi ficar pronto em 2003, de 2002 para 2003, que foram dando acabamento. 2003 já estava pronto, né? Então, assim, foi um grupo muito especial, porque em tão pouco tempo a gente levou um grupo, não era ponta, porque, né, em um ano não tinha como pôr ponta, mas foi um grupo que se apresentou muito bem, né? A desenvoltura deles, tudo, foi muito bom, foi muito especial, né? Foi quando eu conheci esse festival, que eu, né, desde que eu cheguei eu escutava falar, mas eu não conhecia, e eu gostei muito do formato, essa coisa de não ser competitivo, de ser para estudantes, de dar essa oportunidade das pessoas
se conhecerem, um conhecer o trabalho do outro, que eu acho que isso que é o melhor do Jaraguá em Dança, né? É de não ser competitivo, mas ser produtivo. Por poder abraçar tudo, né? Isso, porque assim, traz as pessoas que não têm, porque assim, se você, vou fazer uma comparação, porque pelo que todo mundo conhece daqui da região, você pegar um festival de Joinville, festival de Joinville, se você já não tiver um bom nível, né, de médio para alto, você não consegue entrar, certo? Vai nem para palco aberto, né? Então assim, aqui nós temos muito trabalho escolar, né, em dança. Quer dizer, se fosse uma coisa competitiva e chegar neste nível, essas pessoas não vão ter oportunidade nunca de dançar. Porque os critérios do Porque escolar... porque aí, quando você tem uma coisa mais séria, que você já pensa em alunos mais avançados, esses não entrariam. E aí eles também não vão crescer. E o Jaraguá em Dança, eu acho que isso é a grande função dele, né? Eu acho que isso é o que ele traz de melhor, porque ele mistura todos os níveis juntos. Então, todo mundo aprende. E eu, nesse passar, acho que eu posso dizer de décadas, né? de 2 décadas aí, eu vi esse crescimento de escolas que antes traziam trabalhos que você falava, meu Deus, o que estão ensinando? E por as pessoas participarem, assim, as escolas começaram a realmente contratar profissionais da dança, para que isso tivesse nível, e aí você vê o crescimento das escolas, aí aqueles que querem dar continuidade vão para as academias, né? E aí a continuidade e o crescimento, porque a gente tem que entender que dança é profissão, né? Não é só uma brincadeira, não é só um passatempo, né? Então, acho que isso é importante. E Beto, qual foi a sua pior experiência em cima do palco do Jaraguá em Dança? Olha, sem falar nomes, né? Eu tive uma aluna minha que eu preparei ela para uma variação. Tu lembraria qual seria a variação? Sim. Ai, pera, não se perguntou. Desculpa. Não, a Fada Lilás. A Fada Lilás. Cara, desculpa. Ela em sala de aula, ela fazia tudo. Ela tinha um pedacinho que ela tinha um pouco de problema, assim, que ela tinha uma certa dificuldade, mas fazia tudo. Quando ela chegou no palco, nada aconteceu. O primeiro passo que ela fez, ela já falhou, e assim, e foi falhando. Então, você imagina na parte que ela tinha dificuldade. Foi assim, foi uma catástrofe, foi muito difícil, né, esse momento, difícil para ela, difícil para mim, eu acho que mais para a gente, né, porque a gente sofre mais como coreógrafo, como professor, e eu sou muito apegado aos meus alunos, e era um grupo que eu tinha, que a gente era muito unido, a gente viajava muito, a gente era muito unido, então assim, aquilo me fez sofrer demais, porque fez questionar se eu tinha feito a escolha certa, de pôr uma variação tão difícil, e aí eu me questionava, mas ela fazia tudo em sala de aula, né? Então você espera que às vezes fique nervosa, que não chegue do mesmo nível, que caia um pouquinho, mas não tanto. E aí foi um problema depois, porque toda a insegurança veio nela, como pôr ela para uma próxima apresentação. Às vezes na apresentação que está dando certo, a gente já sente uma pressão, a gente já sente aquela angústia. Imagine quando começa... Tudo. Eu sei, porque já aconteceu uma vez comigo isso no palco, um balé que eu dançava super bem, e uma vez deu tudo errado. E aí foi muito difícil, porque eu tinha que trabalhar ela, não podia perder a menina. E depois em sala de aula, ela não queria fazer a variação, e quando ela fazia, ela já não conseguia mais nem em sala de aula fazer nada, porque veio um trauma muito grande. E você tem que dar um jeito, você tem que resolver. Aí foi passando, aí chegou a época de escolher, tal, tudo. Aí eu falei com ela, olha, vamos escolher junto, tal. Aí peguei e falei a entrada de Kitri, né, de Don Quixote. Eu falei para ela, olha, você gosta dessa variação? Porque eu sei que você vai me perguntar qual foi um dos melhores momentos. E aí foi esse o meu melhor momento
né? O melhor momento foi com ela e o melhor momento foi com ela. Um dos, né? Porque teve diversos. E aí ela entrou. E na sala de aula, quando eu pus a música, passei a coreografia, na primeira vez que ela passou, sabe que você vê que o trauma, naquela passagem, se Sumiu. dissipou, né? Ela se sentiu extremamente segura com aquela variação. Sim, foi uma coisa assim, aquelas coisas da água para o vinho, sabe? Foi impressionante. Só que quando chegou na hora de dançar no palco, né? Em mim veio toda aquela coisa e eu na cabine de som, super apreensivo, mas ela entrou e dançou como nunca tinha dançado. Então, assim, então foi uma superação dela, de trauma de palco, porque quem dança sabe que quando você tem um trauma no palco é muito difícil você superar isso. Qualquer trauma, né? Mas de palco, por que de palco? Né? Porque você não dança sozinho. Você tem muita gente na tua frente, te olhando, te esperando o melhor de ti, né? Não é cobrança, né? Eu acho que não é uma cobrança de plateia, mas a plateia senta e todo mundo que senta numa plateia espera o melhor de quem está no palco. A porque sabe que presença essa pesa, pessoa está né? preparada para isso, né? Que ela se preparou para isso, né? Então, essa expectativa. E aí ela foi. Quando terminou, a plateia veio abaixo, né? Me lembro naquele dia que a plateia veio abaixo e tudo combinou e foi muito bom. Que bom. A presença da plateia, ela pesa, né? Pesa. Já desde do camarim, ou já na preparação, no backstage, a gente já tem aquela... A gente ouve as outras apresentações, a gente ouve as palmas e a gente fica sempre naquela apreensão. Mas, Beto, desde 2001, 2002. 2002. Desde 2002 até ano passado, você não participou de alguma edição? Não, participei de todas. De todas? De todas. Em comparação às primeiras edições, digamos, as 3 primeiras edições que você participou, com as 3 últimas que você participou, quais são as semelhanças e diferença entre ambas? Olha, eu acho que a semelhança é essa coisa de buscar o conhecimento, né? Que o próprio festival tem como meta, que é como eu vejo, né? Eu acho que eles sempre foram organizados, né? Para mim, eu não sinto... Sempre foram organizados, eu acho que a organização melhorou muito, porque a experiência traz isso também, né? Não quer dizer que lá não era organizado, mas hoje as pessoas estão mais preparadas, conhecem mais o meio, porque vamos combinar que na época as pessoas que faziam o Jaraguá em Dança não eram de dança, né? É da Fundação Cultural. E assim, é muito difícil montar coisas de dança quem não é do meio, porque dança tem muitas necessidades, né? De iluminação, a iluminação é uma, palco tem que ser específico, é muita coisa específica para dança de necessidade, né? E então quem não está no meio às vezes não entende muito bem essas coisas. Mas eu sempre tive um bom relacionamento e eu acho que eles sempre buscaram isso. Então eu acho que lá ainda era uma coisa, vamos fazer porque é bom, né? É gostoso, a gente apresenta a dança para a comunidade, mas nesse sentido. Hoje eu acho que tem, além de ter tudo isso, tem um olhar mais profissional. Hoje não é só fazer a dança se crescer em Jaraguá, com a comunidade, nas escolas, nas academias, né? Mas hoje eu acho que já tem um olhar profissionalizante. Dança é profissão, eu acho que já estão começando a ter esse olhar, né? E eu acho que essa seria a grande diferença, no meu modo de ver. E nas suas participações, quem seria uma personalidade ou um personagem marcante do festival? Você diz de bailarino, Alguma pessoa do festival, que passou pelo festival, que seja uma
personalidade ou um personagem marcante? Olha, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu acho que eu vi muita coisa boa, né? Mas eu acho que pela minha vivência, pelo que eu vi, eu acho que a superação dessa minha aluna me marcou e me marca até hoje, né? Eu vi outras pessoas boas, outros grupos, mas eu diria que seria essa minha aluna, porque num ano tá lá embaixo e no outro ano e lá em cima e de sair do palco com uma plateia quieta e no ano seguinte ter uma plateia ovacionando é uma conquista muito grande. Eu acho que nesse momento que você me pegou assim, eu vou por ela, porque eu acho que porque ela foi importante, talvez não seja tão marcante para o festival que não sabe disso, mas para mim, como professor, na época eu não era coordenador, mas como professor, coreógrafo, eu acho que isso foi muito marcante na minha vida. E depois disso me trouxe muitos ensinamentos, algumas atenções a mais com estar fazendo bem em sala de aula, se realmente querer estar bem, prestar mais atenção na parte psicológica, não que eu não prestasse atenção, né, porque eu sou cuidadoso, mas assim, esse a mais que a gente tem que ter o tempo todo, eu acho que isso trouxe. Então eu acho que foi uma coisa marcante para minha carreira. Beto, na sua opinião, qual seria uma frase ou uma palavra para definir o Jaraguá em dança? Uma palavra. Eu acho que eu vou colocar profissionalização. Profissionalização? Isso. Que eu acho que eu sinto que existe essa busca. Estamos longe de chegar lá? Estamos. Mas eu acho que hoje é o que eles buscam. Beto, qual é a sua expectativa ou perspectiva do Jaraguá em Dança nas suas próximas 5 edições? Como será o Jaraguá Jaraguá em Dança, desculpa, daqui 5 anos? Olha, tá difícil, porque tivemos um ano passado com Covid, com gravação em palco, tudo tão tumultuado. Continuamos nessa Pegada. pegada, né, nessa complicação, né, deste ano, como que vai ser, vamos ter plateia, não vamos ter plateia, vai ser no palco, essa ansiedade das crianças. Espero que em 22 e para frente, que tudo isso traga um crescimento muito grande para todos nós, né? As academias já estão conseguindo trabalhar presencial, mas ainda não, a gente não consegue trabalhar o tempo necessário. Nós aqui, todas as nossas aulas estão diminuídas, não podemos fazer ensaio extras, porque já não cabe mais no nosso horário, porque entre aula e outra tem que higienizar a sala de aula inteira, limpar a barra, quer dizer, tudo tem que ser limpo. Então, assim, as aulas estão de 1 hora, então é complicado, né? E o tempo de trabalho tá bem menor. E o que faz um bom profissional é a sua carga horária. Então, eu acredito que quando passar, eu acho que as pessoas vão estar mais sedentes por fome, né? De arte, de dançar, de viajar, de fazer coisas. Eu acho que vai ter um bom crescimento. E eu torço que toda essa coisa que eu estou te falando, dessa busca de profissionalização, que a comunidade, que as pessoas percebam que em toda essa época de pandemia, quem realmente aliviou a dor das pessoas, o estresse, depressão, todos os problemas psicológicos, foi a arte. Foi levar uma dança para dentro da casa das pessoas, um show né, de músico ou teatro. Então,
espero que as pessoas percebam, né? E espero que o Jaraguá em Dança perceba tudo isso e que batalhe mais para essa profissionalização, né? Da nossa arte, da dança, né? E não simplesmente como um divertimento para as pessoas, um passatempo, né? E que as pessoas percebam que para o artista, tudo não tem que ser projeto, prefeitura pagando e ser de graça. Eu acho que as pessoas precisam entender que tem que pagar para assistir, porque senão o artista não vive, né? Aí as pessoas às vezes reclamam de... mas eu vou pagar tudo isso para ver dança? O assistencialismo, se eu não me engano, é o Isso, termo. assistencialismo. Tem que parar com isso. Eu acho que realmente, Jaraguá em Dança cobra pouquinho, entendo que quer trazer todo mundo. Eu acho que isso é legal para a formação de plateia, para o formato que é o Jaraguá em Dança. Eu acho que o que eles cobram é ideal, porque eles conseguem manter o teatro lotado todos os dias, né? Então isso entra como formação de plateia e não está de graça. Cobra pouquinho, mas cobra. Então acho isso importante, né? Porque senão entra nesse de assistencialismo. Só que assim, a arte já não consegue sobreviver pelas suas apresentações, que é impossível. Nenhuma parte do mundo dança vive porque a companhia dança, o que se paga, ele sobrevive. Não, tudo tem que ter patrocínio. Ponto. Não existe em parte nenhuma do mundo, então temos que ter patrocínio. É diferente de um cinema, né, que às vezes eles fazem a produção de milhões num filme e numa semana eles conseguiram tudo que foi investido e mais um tanto, porque um filme passa em quantas mil salas, né? Então é diferente. Nós que fazemos ao vivo, né, a gente faz uma apresentação, no máximo algumas companhias, 2 apresentações no dia, que às vezes a gente tem metade do teatro, às vezes até menos, porque as pessoas não vão no teatro no nosso país, né? Não tem esse hábito. Então eu acho que essa formação de plateia é muito importante, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que entender que tem que ser pago. Beto, eu acabei pulando uma pergunta, mas agora eu já vou retomar. Qual é a preparação física, mental, financeira e cronológica de tempo que existe para participar do Jaraguá em Dança? Olha, aí assim, a gente, por Jaraguá em Dança ser aquilo que eu te falei, uma porta, né? Um caminho onde você consegue trabalhar em todos os níveis de aprendizado. Então, assim, a gente consegue, com 1 ano de estudo, né, nós aqui da SCAR, a gente consegue, com 1 ano de estudo, pôr crianças, as pequenas, com um bom nível técnico, né? E porque a gente tem as nossas apresentações aqui, então a gente tem aula aberta, a gente faz apresentações aqui no palco durante o ano nosso, que a gente consegue preparar o nosso aluno, né? Que a gente prepare esse nosso aluno para o final do ano para o espetáculo. Então a gente tem no meio do ano uma aula que nós chamamos de aula aberta, para que a criança venha no palco, conheça a caixa, aí os pais vêm assistir, é uma coisa mais interna, apesar que a gente abre para o público, mas é uma coisa mais interna, é mais didático, né, para os pais verem o rendimento dos seus filhos. Mas, pedagogicamente, nós estamos preparando o nosso aluno enfrentando plateia, porque é mais aula, não é coreografia, né? Não tem figurino, é uniforme. Então, isso já é uma preparação. Então, quando chega no Jaraguá em Dança, eles já estão preparados e a gente consegue um bom nível. Agora, se você pensar em nível de apresentação como deve ser, você precisaria ter, no mínimo, uma criança com os 4 anos de estudo, né? Para que faça realmente uma apresentação razoável dentro do que é exigido a dança e com trabalho psicológico adequado, né? Você tem as apresentações
né, internas da escola, e isso vai preparando. Mas é o que eu penso. Agora, se você pensar em termos profissionalizante, aí já tem que estar ali para os seus 6 anos, né? 6 para cima. Ok, Beto. Beto, você quer deixar registrado, desculpa, algum outro relato que tenha acontecido no Jaraguá em Dança, que talvez agora veio à sua mente, você, lembrei de uma história que aconteceu no Jaraguá em Dança? É que assim, ó, é que tem muitas coisas assim. O que me marca é, o que me marca é ver os grupos no crescimento. Eu vejo escolas que eu vi começando, que tinham um trabalho de um nível muito baixo, né? E ver a escola buscando, crescendo, isso traz um prazer, né? E traz uma confiança de que a dança está sendo levada a séria. Então, assim, eu acho que assim, o que me marca no Jaraguá em Dança é essa coisa de ver o crescimento das pessoas. Eu não tenho hoje alguém, eu tenho momentos muito bonitos que eu vi de apresentações de outras escolas, belíssimas, né? Da nossa, porque é cheio, né? Eu me lembro uma vez de uma apresentação que, vou falar de uma pessoa que trabalhou comigo e depois quando saiu da escola, que foi abrir seu negócio, eu não vou lembrar nome de coreografia, porque eu não lembro nem das minhas direito, né? Eu sou muito mal de lembrar nomes. Da Estela. Eu lembro que uma vez ela trouxe um trabalho de danças urbanas, que assim, acho que foi o melhor trabalho que eu vi dela até hoje. Foi ali mais ou menos por 2000, entre 2012 e 2014, acho que mais ou menos por aí. Ela trouxe um trabalho belíssimo. Tu lembra mais ou menos como era a coreografia? Que talvez eu possa lembrar o nome. Nossa, assim, eu falo, eu lembro na minha cabeça, eu lembro na minha cabeça, mas como que eu vou te descrever a coreografia? Porque, assim, o problema é que das urbanas não tem nenhum figurino que você faça, eles estavam de vermelho, né? Porque ela traz, porque é dela, ela não traz, a Estela não tem esse hábito de fazer um figurino igual para todos. Sim. Né? Porque quando assim, por exemplo, você pega ballet clássico, você pega jazz, mas danças urbanas tem muito essa coisa, está todo mundo de preto, mas não estava todo mundo de preto, as pessoas estavam coloridas. Ela faz uma desconstrução, né? Porque eu acho que é típico de danças urbanas, porque é urbano, né? É uma coisa que vem, a base é da rua, né? É essa coisa do estar à vontade, né? Cada um faz o que quer, e isso foi construído e se levou para show, né? E aí sim, você tem grupos que todo mundo se fantasia, cria-se temas, mas a origem não é essa, né? É porque quando você leva para o palco, o formato muda. É uma grande discussão que também se tem dentro do próprio grupo das danças urbanas, com essa questão, o que é a danças urbanas, o que acontece ao trazer para o palco, mas assim... Vira um show, tem que ter outro... outra construção, é outro formato. Mas isso você não precisa perder a essência. Porque assim, uma coisa é a danças urbanas, quando ele tem, que eles chamam de desafio, que eles têm as competições dele, que cada um vai do seu jeito, no seu estilo, e aí eles vão dançando, fazem roda, e aí um é melhor nisso, outro naquilo, e assim, você vê dois competindo, um dança uma coisa, outro dança outra, completamente diferente. Não tem... Mas quem entende, quem é do meio, sabe quem é melhor, quem não é, quem fez mais difícil, né? Como qualquer um da área, eu de ballet clássico, né, que é a minha maior especialidade, se eu ver dois bailarinos dançando, mesmo um dançando uma coreografia, outra, né, um está dançando uma coreografia mais simples e outra coreografia, mas o mais simples dançou melhor, né? E eles, como assim? Né? E as pessoas às vezes questionam, como assim? Não, porque tem limpeza, tem estilo, tem outras coisas. Não é subir perna e virar pirueta, né? Porque as pessoas ainda julgam, e a perna é muito alta, aquela perna baixa. Então essa é melhor. Não, não é isso.
Subir perna é só subir perna. O que tem que olhar é como sobe essa perna, como está esse equilíbrio, girar a pirueta, como foi essa sustentação, como se foi esse giro, como iniciou, como terminou, né? A coisa é mais profunda. Que é a mesma coisa em qualquer outra área, né? Inclusive de danças urbanas, né? E que eu acho lindo, né? Só que tudo que vem para o palco traz um problema, né? Porque quando que você está falando em discussão, porque quando vem para o palco, você, por essa estrutura ser diferente, você às vezes tem perda de algumas coisas, porque aí você tem que fazer conjunto, igualar, já não é essa coisa mais tão natural, tão espontânea. Estou falando de danças urbanas, né? Porque eles dançam com espontâneo, né? Dessa forma. E quando vira palco, tem que ser ensaiado, porque tem que ser todo mundo junto, tem que ter desenho coreográfico. Então, aí, essa naturalidade, ela se perde um pouco. Tem que recriar essa naturalidade com o ensaio. Eu acho que isso que deve ter também muito em discussão de vocês, que é diferente, por exemplo, de balé clássico, que desde o início, ele começa para apresentação para o público. Então, isso é um formato que vem de séculos, né? Lá de 1400 para cá. Então, sempre foi esse formato, né? Então, é diferente. Então, assim, da Estela eu não me lembro muito bem. Eu sei que ela dançava, ela era uma figura principal, né? Mas era muito bonito. Eu acho que foi uma das apresentações que eu mais gostei, que eu acho que eu vi um crescimento dela, eu vi um trabalho limpo, coeso, né? Acho que foi um dos momentos bem bonitos. Mas então tá, Beto. Só para registro, a citada então é a Estela Liz, que ela está referenciada também no trabalho de entrevista, que ela também já fez uma entrevista, que é a número 4. Então, caso alguém queira conhecer também um pouco da história da Estela dentro do Jaraguá em Dança, se eu for pegar, olha, eu tenho o Daniel, que fez trabalhos belíssimos. Sim. Nossa, tem trabalho já vi trabalhos de danças orientais aqui, eu já vi um trabalho muito legal. Mas o Daniel, com o contemporâneo, ele trouxe apresentações memoráveis também, né? Daniel Malagoli, né? Daniel Malagoli. Okay. O Valde de Oliveira também tinha... muitos nomes no Jaraguá em Dança. É que assim, se a gente começar a falar e vai vindo na memória, aí você vai lembrando. Aí a gente passa aqui umas 3 horas. Mas então tá. Beto, eu agradeço, tanto em meu nome, quanto da professora Ivana, a sua participação, a sua disponibilidade de tempo de vir aqui falar um pouco sobre você, sobre um pouco sua experiência, sobre a história do Jaraguá em Dança, que você participou, e a gente agradece de coração, tá bom, Beto? Imagino, eu que fico grato pelo convite, espero ter podido contribuir, né, nessa tua pesquisa. Obrigado.